Bom dia, estamos aqui dentro do estúdio da Fitness Brasil. Vou deixar um agradecimento para o meu irmão, Fábio Saba, que emprestou para a gente. Estamos aqui com duas personalidades. Grande mestre Flávio Bering, personalidade do Jiu-Jitsu, todo mundo conhece. E Joaquim Leite, que eu carinhosamente vou chamá-lo de Juca. Pode? Deve. Deve. Juca treinou muito tempo de jiu-jitsu, sexto grau, Juca? Sexto grau. Sexto grau de jiu-jitsu, do mestre Flávio Bering, ex-ministro do Meio Ambiente, não é? Exato. Do governo Bolsonaro. Sim. Governo Bolsonaro. E a gente vai falar hoje, o papo vai falar de jiu-jitsu, vai falar um pouquinho de política também? Vamos falar de jiu-jitsu e como o jiu-jitsu me ajudou a atuar como ministro do Meio Ambiente, que foi um gigante desafio. Então a gente vai deixar a política de lado. Ótimo. Mas é isso, vamos falar. O Juca, ele tem um artigo escrito aqui, é um artigo, posso dizer que é um Sim, artigo é um escrito? artigo. Dentro desse livro aqui, Atleta Corporativo, escrito pelo César Cotait, né? E ele dá uma aula do jiu-jitsu para empresa, para essa analogia do jiu-jitsu com a pressão, né? O conforto no desconforto, né? Pode dizer isso, né? Mais ou menos isso. A ideia era trazer um pouquinho como que minha cabeça corporativa, vamos dizer assim, foi moldada pelo jiu-jitsu. E foi moldada pelas aulas aqui com o mestre, certo, mestre? Como que ali no tatame, tudo que eu aprendi ali foi moldando uma cabeça de um líder no setor que eu atuo, né? Como empresário, no governo, momento super difícil, super complexo, você assumir a responsabilidade de ser ministro de Estado do Brasil. E eu consegui fazer isso de uma forma que eu trouxe tudo que eu aprendi no jiu-jitsu para dentro, para o dia a dia. E ele é natural, é quase natural como as técnicas que a gente praticava, né? Exatamente. Aliás, um fato curioso aqui com o Juca é o seguinte, retomando isso aí bastante, 30 anos atrás, quer dizer, quando o Juca começou a praticar, não era empresário, não tinha entrado em nenhum desses desafios, mas tinha outros desafios, né? Sim. Então, naquela altura, eu me recordo de visitar você na fazenda. Eu era fazendeiro. Café, fazendeiro. Então, melhor período da minha vida, era fazendeiro de café no interior de São Paulo. A gente foi lá. Eu ia falar pro Juca dar uma brifada aí do teu histórico, como empresário e como jiu-jitsu, para as pessoas entenderem como jiu-jitsu, comecei com o Marcelo Bering lá atrás, na training. Em seguida, vim pro grande mestre Flávio Bering e aí segui aí nesses anos todos. E foi assim, um aprendizado incrível. Isso aí minha carreira no jiu-jitsu sempre com o Flávio e conosco, né? Treinamos junto também. Sim. Eu comecei minha carreira no interior de São Paulo, né? Como fazendeiro, eu venho de uma família de fazendeiro de café. Depois passei 10 anos como fazendeiro. Tive uma oportunidade em seguida ligada ao agro de tocar um projeto de crédito de carbono na Amazônia. E esse conhecimento do tema ambiental de Amazônia em 2000 foi de 2013 a 2017. Esse conhecimento me levou a assumir a função de diretor dentro do Ministério do Meio Ambiente em 2019. E aí depois eu virei secretário e em seguida virei ministro em 2021 e 2022. Então foi nesse mundo corporativo que começou lá no agro. Você foi me visitar lá na fazenda, que era muito menos complexo, tinha muito menos pressão, óbvio, do que esse desafio de você ser servidor, servir o país num cargo de ministro, que você tem uma responsabilidade gigante. E eu só assumi porque eu pratiquei jiu-jitsu. Talvez eu não tivesse coragem de assumir, porque era tanto desafio, e se eu não tivesse sido moldado pela pressão que o jiu-jitsu traz, pelo dia a dia do treino, e que a pressão no jiu-jitsu, você acaba acostumando com ela, né? Você tem a mesma sensação de que você entra numa luta e você nem absorve a pressão. Sim. Que você está tendo naquela luta, porque se você absorver, você perdeu, né? Você começa a perder o controle, né? Então, o que o treino me trouxe e moldou minha cabeça, e eu trago isso muito no primeiro dia para assumir
o convite de ser ministro, eu acho que o que ele me trouxe foi uma coragem que eu nem sabia que eu tinha, talvez. Porque você entrar numa situação crítica, que era uma situação bastante crítica quando eu assumi em 2021, essa situação você só encara ela se você tiver uma mente preparada para isso. E foram horas de tatame, provavelmente perdendo, muitas vezes, todas as vezes, né? Eu acho que, além de falar de derrotas e vitórias, e provavelmente eu fui moldado muito mais pelas derrotas, todas elas foram com muita pressão. Então, você encarar um desafio de muita pressão que eu ia sofrer como ministro, sem perceber, foi uma coisa até natural. Se eu não tivesse treinado jiu-jitsu, talvez não fosse nem aceitar esse desafio, não por medo, por não ter capacidade de absorver pressão, e que naquele momento era muito forte. Isso eu vejo até um aspecto interessante, porque acho que todo executivo, as pessoas que vivem no mundo corporativo, se algum dia praticasse jiu-jitsu, o mundo seria muito melhor, muito mais fácil, os diálogos seriam mais simples, a objetividade seria maior e a consistência de posição também seria diferenciada. Porque você aprende justamente aquilo que você levantou, a vitória e a derrota. Quer dizer, a derrota é a coisa mais amarga que você pode sofrer, principalmente sabendo que você era capaz até de vencer. Mas então aí dentro das frustrações e tudo mais, como é que você supera esse momento, né? Eu acho que, de novo, assim, essa mentalidade faixa preta que nós temos, ela vem de muita pressão e muita derrota. É incrível como a derrota pode se transformar num prazer. Porque se você considerar um aprendizado, e é o que a gente fazia, né? A gente treinava, e às vezes você me chamava para treinar, eu fui chamar para treinar, ele falava, eu sei que vou perder a luta ou ganhar, não interessa, mas eu vou aprender sempre. Sempre aprende. Sempre aprende. Então, você começa a transformar a derrota em aprendizado sempre. E eu acho que isso, para um executivo, é super importante, porque todos os executivos sofrem desafios e provavelmente vão sofrer derrotas. E o mais importante, eu estou desenhando um projeto, imagina que eu estou fazendo um projeto, e está começando a dar errado. Eu tenho que fazer aquilo aprendizado. Não continuar mais. Parar o projeto, ter coragem de parar o projeto, de aceitar a derrota, falar, opa, aprendi aqui, vou fazer outro. Porque o grande desafio do executivo, no mundo corporativo, é insistir num caminho, às vezes, que você tem que aceitar a derrota. E aceitar a derrota, e a gente não vou te falar que a gente aceita a derrota com prazer, mas o prazer de aprender é tão maior que a derrota, que você fala, opa, vou treinar. E você já treinou com vários, assim, não foi? Sim. Você já treinou com pessoas que você fala assim, olha, você está treinando, fui treinar com o Renzo Gracie em Nova York. A chance era 0 de eu ganhar dele, não é? Mas o prazer de treinar com ele, de aprender uma posição, é super bacana. Então, essa cabeça de transformar a derrota em aprendizado sempre, só o jiu-jitsu que traz. Porque as outras lutas não entendem isso, porque você não aprende, talvez, lutando outra luta, a derrota você talvez não aprenda como a gente aprende no jiu-jitsu, né? Eu tive a própria vivência, né, no mundo corporativo, né, quando eu trabalhava na área de marketing, né, e tive várias vivências e várias oportunidades dessas. Agora, um fato curioso, Juca, é que para mim, eu nunca admiti a derrota no mundo corporativo. Eu nunca. Então, eu nunca conseguia, eu nunca fui colocado numa posição de perda. Por quê? Porque eu investia de tal maneira, ia com tanta garra, com tanta determinação, que eu superava aquele momento crítico e, consequentemente, às vezes surpreendia as pessoas, né? Mas como é que você fez isso, rapaz? Como é que você teve coragem de fazer isso? Mas essa coragem que você já referiu tantas vezes, né? A coragem de você conseguir vencer o obstáculo e saber que você, no próximo passo, vai ser vitorioso. Né? Eu acho que é um grande ponto. A determinação do jiu-jitsu, do nosso jiu-jitsu, para finalização sempre, isso é super importante. Então, eu tenho projetos que eu sei que eu tenho que ser muito contundente, achar uma estratégia, pensar todos os passos antes do primeiro movimento, para conseguir chegar. No meio do caminho eu vou ter que me adaptar de novo, e isso aconteceu muito no Ministério, né? Eu pensava, fazia uma ação, falava, opa, eu tenho que corrigir essa ação imediatamente, porque ela não está indo como eu queria. Mas com um objetivo claro. E aí eu conseguia corrigir tudo isso, como você falou, eu tô lá no mundo corporativo, no tatame, eu comecei uma estratégia para ir numa direção, opa, eu tenho que mudar a estratégia porque o meu oponente ou o mercado se mexeu conforme o meu movimento, mas eu sempre determinado a vencer. Essa determinação de finalização do jiu-jitsu é super importante. E eu acho que é super bacana porque tem alguns projetos,
como você comentou, você está na área de marketing ou numa grande corporação, você tem que ir embora com aquele projeto. Você tem que chegar até o fim, você já lançou o produto, você não pode voltar atrás. Em outros casos, a grande virtude é desistir do projeto e parar. E não insistir naquilo que pode ser um caminho que não tem a volta. Então, quanto mais longe você vai, mais dinheiro você vai perder. Mais tempo você vai perder pra voltar. Eu entrei num projeto, o projeto vai dar errado, eu tenho que ter a serenidade, e eu acho que os dois, a soma de saber lidar com as derrotas como aprendizado e ter a determinação para a finalização é super importante. Eu vou dar um jeito e vou sair lá na frente com a vitória ou com a finalização. Eu acho que a combinação dos dois é interessante. Eu tenho uma característica diferente. Eu não sou tão determinado, como você estava comentando, que você era muito determinado em vencer, vencer, vencer. Eu fui moldado em aprender. E provavelmente com muito mais derrota. Era a minha característica na luta. Vocês viam a gente lutando, você fala assim, você não está ali para... Eu estava ali para aprender, para me divertir. É assim que eu faço até hoje. Mas é verdade, né? Porque assim, para mim, o importante hoje no jiu-jitsu é eu estar melhor do que ontem. Eu me avalio por mim mesmo. E com as limitações que nós temos hoje. Claro, exatamente por isso. Exatamente. Mas por uma isso. coisa que o Juga levantou aqui, eu acho que é interessante, que é o seguinte: a vitória não está em simplesmente você ultrapassar uma barreira. Está em chegar no seu objetivo final, que é a submissão. Então, por isso eu enfatizo tantas vezes e brigo em cima disso, que não existe jiu-jitsu sem finalização. Porque a vida é assim, ela nos impõe esse tipo de ação. Então, quer dizer, se você fizer sempre uma analogia entre o que vivemos na nossa vida pessoal, corporativa, que seja assim como vivemos no esporte, é sempre o objetivo. É aquele negócio, você entra na Olimpíada para quê? Para ganhar. Tá? Agora, se você tiver um meio termo, você não terá alcançado a vitória. Você terá simplesmente vencido uma barreira e ponto final. A vitória depende da submissão, da alcançar o objetivo principal. É o ponto final. O ponto final, o jiu-jitsu é assim. A essência do jiu-jitsu é essa. Da jiu-jitsu, a essência daquilo que a gente treinou nunca foi pontuar ou terminar uma luta com pontuação. O objetivo sempre era a submissão, era sempre a finalização. É super importante ter essa cabeça, e é isso que molda. Você moldar que você é um cara super objetivo, no mundo corporativo, é super bacana isso. Porque você tem muito desafio. E se você no primeiro desafio começar, não, eu vou aceitar um ponto aqui, um ponto... Não, eu tenho que ganhar essa luta. E eu acho que isso, o jiu-jitsu, principalmente o nosso jiu-jitsu, o Bering Jiu-Jitsu, traz isso, né? Uma cultura de o tempo inteiro estar buscando finalizar. Agora eu vou fazer um desafio aqui. É o seguinte, no mundo corporativo eu trabalhava numa grande empresa e certa vez essa empresa resolveu fazer uma pesquisa de mercado para saber se o rumo que estava seguindo estava certo. Muito bem, a pessoa que solicitou a pesquisa fez uma interpretação. E assim são as pesquisas. Sim. Eu fiz a interpretação adequada. Do seu ponto de vista, é o seguinte: isso, do seu ponto de vista mercadológico, está nos levando ao sucesso? Então eu cheguei para o dono da empresa e disse assim: esta pesquisa indica que o caminho está errado. Mas quem encomendou a pesquisa diz: o caminho está certo, nós precisamos incrementar certas coisas. Bom, houve um conflito. Aí houve a minha derrota. O meu camarada tinha um cargo mais elevado do que o meu e tinha uma certa mais importância do que eu fui banido. Ao ser banido, eu levantei a cabeça e disse: você vai pagar um preço ao dono, né? Você vai pagar um preço alto no futuro. E pagou. Então, não foi nenhuma vingança. Não. Mas você vê, é a questão da interpretação. Foi um resultado. Mas a questão, a cabeça estava erguida e permanente defendendo aquele ponto, porque era um ponto de consistência tecnológica, não era um ponto de suposições. O cara tinha feito suposições. Na verdade, o senhor não perdeu. Não perdeu. Não perdeu nada. Quem perdeu foi ele. Eu só pedi um emprego, mas eu ganhei um outro melhor. Não, eu acho que esses desafios, mestre, eu acho que esse desafio corporativo de entender até como um aprendizado aquilo que você trouxe e você ficar firme na sua... exatamente de novo o jiu-jitsu nosso, né?
você vai estar firme o tempo inteiro. Você não vai parar um minuto. Você vai entrar para treinar comigo, você vai o tempo inteiro estar buscando a finalização e não aceitando a derrota em nenhum segundo. Certo? É isso que é um pouco que você fez ali. Olha, eu não aceito aqui ser derrotado, vou sair de cabeça erguida, vou continuar, porque eu tenho uma capacidade de interpretar aquela pesquisa que foi feita e eu vou manter a minha posição. Bora seguir direto, né? Firme na sua posição, porque eu acho que isso é diferente. É um pouco da resiliência, né? Exato. Que é outro ponto que a gente fala um pouco do objetivo de finalizar, ser claro, do aprendizado com as derrotas e saber que derrota é importante e você tem que parar algum projeto que você fez que está mais difícil é aceitar a derrota, né? E entender que tem muitos negócios que tem muito mais derrota do que vitória. Sim. E mesmo assim é um sucesso. A turma de inovação provavelmente erra muito mais do que acerta. Todos esses que a gente fala de inovação, provavelmente ele fez 20 coisas, uma deu certo. E ele entendeu todas as coisas que ele fez que deram errado como um treino de luta como a gente fazia. Exato. E aí você está trazendo um ponto importante, a resiliência, né? Porque é outro tema. Super importante. Aí eu contando um pouco lá da experiência no governo, imagina a resiliência de ter ficado lá nos 2 primeiros anos. Nossa. E a pressão gigantesca em cima do tema ambiental. Provavelmente o tema ambiental, o Brasil estava sofrendo a maior pressão da história dele no tema ambiental, globalmente. Então a minha resiliência de não absorver pressão e me manter reto durante o tempo inteiro buscando um objetivo era impressionante, senão eu podia desistir no primeiro ano. Eu fui para o governo para ficar 6 meses, 1 ano, para montar o mercado de carbono que eu conhecia, montar um tema de carbono e voltar para casa. Porque eu sabia que ia ser um desafio gigante, passar 1 ano indo para Brasília e tocando o tema. E eu fui super resiliente de passar 4 anos. Você ficou 4 anos? Eu fiquei os 4 anos. Imagina quantos que começaram o governo que não saíram no meio do caminho, talvez por não ter essa característica. De novo, é engraçado falar que ser resiliente é uma coisa natural e é quase um prazer ser. Eu não me incomodo em sofrer pressão, não me incomoda. É engraçado você falar isso, olha, porque as pessoas enxergam pressão como algo ruim, né? Não, estou sofrendo pressão, é algo ruim. Na minha cabeça é o inverso. Se me põe numa sala com muita pressão, minha cabeça começa a funcionar melhor. Se ela tiver sem pressão, minha cabeça começa a ficar distraída. Ela não começa E é exatamente no tatame, não é a mesma coisa? Exatamente. Eu estou no tatame ali, treinando. Quando eu vi que deu errado, opa, e agora eu tenho que parar e começar a pensar. É por isso que a gente faz aquela história. Monta aqui, né? Monta aqui, né? Sai de baixo. Existe... Aliás, uma vez eu estava fazendo uma palestra numa empresa, uma multinacional aqui em São Paulo, e me convidaram a fazer essa palestra. E eu fiz a palestra e num dado momento, eu quis fazer uma analogia com uma interpretação dentro do jiu-jitsu. Então, aleatoriamente, eu chamei 2 pessoas. Você e você. Aí, eu disse, olha, por gentileza, deita aqui, no carpete lá do hotel, deita aqui, e chega para outro, monta nele. A cara do sujeito de baixo foi uma cara de desespero. Mas é isso aí. Aí depois eu vim saber que eles eram inimigos. Era um inimigo. Eu não sabia. O fato é o seguinte, agora, você está embaixo, como é que você sai daí de baixo? Esse é um momento crítico da sua vida. Como é que você sai daí de baixo? Ele começou a tentar espernear, mas não conseguia. Caminho simples. Se você tiver conhecimento, lastro e capacidade, você fará isso com facilidade. Segura os 2 braços dele e vira de lado. Agora, que situação que você se encontra? Agora você está com o domínio da situação. Você inverteu a situação. Você inverteu a situação. Você inverteu a posição. Um simples fator que era o conhecimento de um elemento que pode fazer essa transformação. Sim. Eu me vejo hoje eu me vejo como empresário, pressão o tempo inteiro. Né? E aí eu penso no meu pai, que começou a Dragão em 1974, né? Passou por todo tipo de regime, inflação, por tudo, década de 80, né? Final dos anos 70. Hiperinflação. Era todo mês, tabela nova, isso eu acompanhei já de perto, né? Então meu pai até 98 ele cuidou da Dragão, de 98 para cá sou eu, e realmente, é o que você falou, a gente encontra prazer nessa pressão, né? Eu sou movido a isso, eu adoro, né? Se tá muito calmo,
pô, alguma coisa Não tá tem errada. graça. Não tem graça, alguma coisa tá errada. Vamos procurar, vamos. Tá vendo? É igual aqui. Dá uma Tava ajudada. muito calmo e o mestre falou, não, vem sentar na mesa. Mas eu acho que essa capacidade que o jiu-jitsu me trouxe de ter estado por baixo nessa situação, aí falar, nossa, perdi a luta, porque o cara tá por cima, eu não tenho técnica, o que deve? Para, pensa, acha uma saída, pensa, e você começa a faixa branca, essa posição já te dá pânico. Quando o cara está em cima de você, te dominando, você fala, pronto, acabou o mundo. Não, depois você começa a aprender um pouco, você fala, pera um minuto, deixa eu acessar a minha inteligência e vou buscando saída. E eu acho que essa capacidade do jiu-jitsu de moldar a minha cabeça, de moldar a cabeça dos alunos, dos alunos que usam isso todo dia, estou no tatame todo dia. Depois de um período, você está pronto, sua cabeça está pronta, sua cabeça não vai desesperar. Fica natural. Embaixo, vai. Quando você está deitado lá, fica natural. Você fala assim, toda vez que eu tiver pressão, em vez de me desesperar, como você comentou aqui, eu vou procurar a técnica que eu tenho ali, e a gente, no mundo dos negócios, faz isso. Fala assim, pera, estou tendo uma pressão aqui, deixa eu pensar. E se não tiver pressão, você não fica nem bom. Tem razão, é aquele negócio da luta, né? Quando você não tem pressão, você relaxa. Você acha que já está definido. E aí você perde. As melhores lutas são sobre muita pressão. E aí você sente um prazer gigantesco. Você fala, pô, ganhei essa luta, né? Exatamente. Porque ganhar uma luta fácil, você fala assim, tá bom, tudo bem. Não tive pressão nenhuma. O prazer da pressão, que é o que eu comentei no início, né? Engraçado como a gente tem um prazer de sofrer pressão. Sim. E as pessoas têm medo da pressão. E o jiu-jitsu te faz superar esse medo de uma forma natural, de horas de treino, de você entender que quanto mais conhecimento, mais técnica, você vai suportar a pressão, saber usar a força do adversário, porque normalmente a pressão vem de um adversário e você começa a criar adversários que não existem, com medo de adversários que não existem, porque você não tem a técnica, então eu tenho medo daquele cara porque ele é melhor que eu nos negócios. Não, entenda que você vai conseguir usar todo o seu conhecimento e transformar aquilo em um aprendizado se você tiver um adversário nos negócios. Né? Agora você imagina a genialidade de quem desenvolveu isso, no jiu-jitsu especificamente. Quer dizer, você sempre é colocado em situação crítica, sempre. Quando você trabalha com autodefesa, é final de linha. Ou você faz ou é feito, ou alguém faz com você. Quando você está fazendo a parte esportiva, é a mesma coisa, quer dizer, o seu caminho é sempre ser superior, do seu ponto de vista técnico, ter mais capacidade, mais determinação, para que você possa encarar todas as dificuldades. Então, eu acho isso de uma genialidade incrível. Quer dizer, quando, vamos voltar aqui, o Hélio Gracie desenvolveu, o Carlos e o Hélio Gracie desenvolveram toda essa tecnologia, toda essa parte principalmente voltada para a autodefesa, o que ele fez? Eu preciso agora trabalhar alguma coisa que dê exatamente o aspecto primordial do ser humano, autoconfiança e equilíbrio. Autoconfiança. Bom, então, como você encara a vida sem autoconfiança? Exatamente. E aí o jiu-jitsu é interessantíssimo, e eu lembro até hoje, né? Eu lá com o Marcelo, sei lá, era faixa branca, mestre. E aí, de repente, entrou um cara magrinho, fraquinho, carioca. Eu falei, vou encher ele de porrada. Ele tirou a faixa preta, pôs na cintura e bateu todo mundo lá no tatame. Eu falei, meu Deus do céu, como é a vida? Mas eu tinha autoconfiança com um mês de jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu te ensina tão rápido, né? A evolução do jiu-jitsu do zero a alguma coisa são meses. Se você tiver 90 dias de jiu-jitsu e aprendeu 3 golpes, você acha que você é um lutador. E é isso que eu tô falando. Eu olhei e o cara falou, vou bater nele. Até saber que tem que conhecer mais. Mas a autoconfiança que ele me deu com poucos meses, e eu acho que para o jovem, essa autoconfiança em momentos de vida que são sempre inseguros, né? Você está com medo e tal, a autoconfiança rápida te faz viciar no jiu-jitsu. Porque daí você fala, não, agora não paro mais. Agora que eu aprendi, eu quero aprender mais. E aí depois daquele dia que o faixa preta então tá batendo todo mundo, agora eu vou ter que aprender mais. Eu achei que eu sabia, entendeu? E aí, esse xadrez humano que é o jiu-jitsu, né? São técnicas que você não termina. E eu lembro sempre, né, mestre? Toda vez que eu treinava, a gente fazia um treino e falava, nossa, como eu não sei nada. Né? A gente fazia outro treino e falava, nossa, como eu não sei nada. E eu achando que já era faixa preta, e toda vez que a gente treinava, nossa, como eu tenho muito para aprender. E é interminável isso, né? Isso é legal. Esse é o lado mais positivo, né? É quando você consegue enxergar que precisa aprender de novo, precisa aprender mais. Mas é interminável. É interminável. É uma mistura da autoconfiança
e da humildade. Porque assim, tá cheio de grandão aí que se acha que bate em todo mundo na rua, até encontrar um magrinho da vida que vai machucar. Eu aprendi humildade no dia nessa história que eu te contei. Chega um magrinho, bate em todo mundo, eu falei, pronto. E eu achando que eu... A gente dentro do tatame, a gente passa por isso o tempo inteiro. Né? Porque vai nos treinos que tem a quantidade de gente, né? Você pode bater um monte de gente, mas você vai apanhar de alguém. Se não for lá, vai ser em outro lugar, né? Então, é legal esse equilíbrio, né? Porque eu acho que a arte marcial, né? No caso o jiu-jitsu, ela te dá uma autoconfiança, né? Até a pessoa andar na rua, você percebe que quando o cara tem alguma coisa diferente e aquele que não tem absolutamente nada. Você vai num evento, numa festa, numa balada, em qualquer lugar, claramente você se sente seguro. Você se sente seguro. Você se sente seguro, né? Mas é interessante também, porque ao mesmo tempo, né, não é por isso que você vai sair batendo todo mundo. Você se sente seguro, mas você tem a humildade de saber que você está tomando um monte de risco. E saber que também pode ter alguém ali que pode estar pior que você. Melhor, pior, né? Mas é muito interessante isso. É muito interessante. Isso dentro do... O que eu acho curioso, porque eu não tenho nenhuma vivência nessa área política, né? Quer dizer, quando você é ministro, você está envolvido com a área política, mas porque você tem aí pressões gigantescas. Essas pressões, elas vêm de toda maneira, e às vezes são pressões de tal dimensão, de tal intensidade, que se você tomar uma decisão apressada, você pode desborrachar tudo, né? Você desmonta todo um castelo. Mestre, assim, primeiro que é um desafio incrível. Ser ministro de Estado no Brasil é um desafio incrível. Assim, eu não seria ministro se eu não tivesse praticado jiu-jitsu. Nem se eu fosse convidado. Eu não aceitaria, para começar. Algum dia você já tinha pensado em ser ministro na vida? Eu não pensei nem para Brasília, eu pensei em passar 6 meses em Brasília. Mas o que aconteceu? Primeiro, eu tenho uma capacidade pelo jiu-jitsu de me adaptar fácil a qualquer situação. Isso também é uma coisa do jiu-jitsu, né? Você está numa situação, você tem que se adaptar àquele adversário, e cada um é de um jeito, né? Com uma característica de luta. E o que aconteceu? Eu aprendi rápido, óbvio que eu estava dentro do ministério, comecei a entender o tema, mas eu não seria se eu não tivesse a capacidade de autoconfiança. Quando que você vai falar assim, eu vou te dar uma caneta de ser ministro dos Estados? Você fala, não vou aceitar, porque eu não sei nem o que fazer. Eu teria mesmo uma insegurança, né? Imagina, na situação que estava, naquele momento que existia, você fala assim, eu não tenho a capacidade de suportar essa pressão global, interna, de todos os setores, em cima de uma pessoa só. Então eu falei, se eu não tivesse essa super autoconfiança que o jiu-jitsu me trouxe, a resiliência, eu teria saído na semana seguinte, no primeiro desafio que aparecesse, na primeira derrota, que provavelmente eu tive várias derrotas também no Ministério, que eu fiz coisas que eu não conseguia chegar ao objetivo final, e você aprender que, aprendi, vamos caminhar, e eu acho que essa capacidade de também ter um objetivo, eu tinha um objetivo, já que eu assumi, eu tinha uma obrigação de ser um bom servidor público. Então eu chegava lá às 8 horas da manhã, saía de lá às 10 horas da noite, todos os dias. Por quê? Porque eu tinha obrigação já que eu assumi a responsabilidade de ser ministro, e eu como um cara responsável, falei, não, eu vou ter que dar o melhor de mim nisso. E se eu não tivesse anos de tatame, não teria nada, não teria funcionado. Se eu tivesse outra cabeça, tivesse outra formação, e não estou falando uma formação acadêmica, eu estou falando uma formação do tatame que me moldou para o desafio de assumir que quem tem a autoconfiança para ser ministro, sem ser um cara de carreira que tivesse montado a vida inteira me preparado? Eu não era, do setor privado. Quem tem a resiliência de ficar ministro num tema super quente? Quem tem a capacidade de usar a cabeça estratégica, de desenhar acordos multilaterais? Como que eu fazia isso? Eu lembro bem de um caso, o Brasil estava dito como um país isolado, né? Dos outros países. E o que eu fiz? Montei uma estratégia, igualzinho na luta. Eu fiz 65 reuniões antes da Conferência do Clima que ia acontecer em Glasgow. Durante a conferência fiz 24 reuniões. Só porque estava dito que o Brasil era um país isolado. Imagina se eu não tivesse montado essa estratégia, fosse só para a reunião, não ia acontecer nada. Se eu fosse só para a Conferência do Clima, sem ter feito essa estratégia, exatamente olhando que eu tinha lá um adversário que era mudar a percepção do Brasil em relação ao estar isolado,
eu montei uma estratégia exatamente com uma luta, e ela deu certo em alguns momentos, eu me adaptei, fui caminhando e consegui chegar em Glasgow lá, até que foi uma conferência do clima que nós conseguimos o objetivo que eu tinha. Como você fala, a meta, eu entrei no governo para criar o mercado de carbono. Eu fui o ministro responsável por destravar o acordo do mercado de carbono em Glasgow. Olha que interessante. Eu fui exatamente como você falou, que você foi super determinado. Eu fui caminhando. Quando eu vi, eu estava lá sentado, fechando uma negociação, que se eu não tivesse participado da negociação, não tinha saído. E, interessante. E eu usei tudo que eu aprendi para me adaptar uma negociação multilateral. 194 países. Nossa. Tá? Que é por consenso, não é por maioria. Então você tem que fazer todo um trabalho. Se não tivesse montado na minha cabeça uma estratégia completa, não tinha acontecido. É o que está aqui no livro. Atleta corporativo. O livro, o nome está aqui, ó, Atleta Corporativo. Como o esporte molda grandes líderes. E eu acho que esse é um exemplo claro, né, mestre? E está aqui, ó, o jiu-jitsu executivo, estratégia, resiliência e liderança além do tatame. Está aí na prática. Exatamente. Eu pratiquei jiu-jitsu todos os dias no governo. Eu pratiquei a mentalidade faixa preta todos os dias. Não teve um dia que eu não usei um dos atributos que eu aprendi no tatame. Não, assim, um dia, qualquer desses dias que você esteve lá nesse confronto permanente, de repente você estava com a chave de braço encaixada, mas sentiu que iria, talvez, dar uma certa possibilidade do sujeito escapar. Qual é o objetivo? Qual é a ação? Mudar a estratégia. É isso aí. Dar um ajuste. Exatamente. Isso tem muito a ver com o curso Mentalidade Faixa Preta, não tem, mestre? Quer falar um pouquinho do curso? Com certeza. O curso Mentalidade Faixa Preta tem como objetivo principal de fazer com que as pessoas entendam a evolução, do seu ponto de vista de comportamento e ação. Quando eu me falo, comportamento é toda a parte emocional. A parte de ação é a parte técnica. Então, no momento que você consegue conciliar as duas coisas, você consegue fazer com que as pessoas entendam que estar dentro desse contexto, com essa visão, fica muito mais fácil e com muito mais objetividade para alcançar as suas metas. Então, a mentalidade faixa preta no curso é exatamente isso. Através da técnica, porque a demonstração técnica é curioso. Aí você fala de diversos aspectos, inclusive de aspectos de ordem científica. Né? Quer dizer, quando você fala em alavanca, o que é a alavanca? Né? Não aquilo que eu vi um chefe na internet falando em alavanca, ele não sabe nem o que ele disse. Mas, enfim, é porque ele ouviu falar, né? Sim. Mas, enfim, então, qual é o ponto de alavanca? Por que esse ponto de alavanca porque esse ponto é o de alavanca? Sim. Então, não adianta você fazer, vou copiar, né? Aquele negócio, né? Me deu uma alavanca e eu movo o mundo. Então, já dizia Arquimedes. Para ser Arquimedes, você tem que ir lá trabalhar muito. E é assim, a alavanca é um conceito que só a prática você vai saber exatamente qual é o ponto da alavanca de uma chave de braço. Exatamente. Se você errar um mínimo, você está fora ou dentro de conseguir finalizar. Você falou na chave de braço, é curioso. Então vamos ver aqui uma coisa interessante. A chave de braço é aquela chave de braço clássica, né? O gigatame clássico. O que ocorre é o seguinte, quando você coloca o ponto de alavanca aqui atrás do cotovelo, aqui, quando você pratica halteres, quando você faz na bancada, você coloca o seu braço, né, e coloca o cotovelo. O ponto de alavanca é exatamente o cotovelo, para que eu possa fazer este movimento. Ora, se eu coloco isso aqui com o ponto de alavanca, eu dou ao meu adversário o ponto de alavanca para ele, para que ele faça isso. Transporta isso para a parte da axila, que você anula, ele não tem ponto de alavanca. Ele não tem. Você tem o ponto de alavanca, e ele não tem. Você tirou o ponto de alavanca dele. E é engraçado, você já viu, né? Alguns fortes fazendo assim, você fala, mas por que não está dando certo essa chave de braço? Porque ele estava usando o ponto de alavanca para o adversário, não para você. Exatamente. Então você vê como se transforma, né? Mas essa é a mentalidade de faixa preta, né? A precisão. Exato. Se eu não tiver a precisão, eu não vou conseguir fazer. E é um pouco a minha experiência no governo, no ministério. Eu tinha que ter uma precisão, tinha que estudar muito o tema. Eu tive obrigação, eu me obriguei a estudar tecnicamente o tema ambiental profundamente. Eu não ia numa reunião sem saber o que estava falando. Eu não ia numa reunião, e normalmente o ministro é político. Ele tem um time técnico. Eu tinha a obrigação de ser técnico. Por quê? Por característica do jiu-jitsu.
Normalmente você fala assim, me coloca 5 secretários, eu quando tivesse um assunto, eu ia discutir só a parte política, né, o efeito político das ações, ou daquilo que eu estava aprovando, da lei que eu estava, de resíduos sólidos, de carbono, que fosse, tudo isso que a gente estava fazendo, eu podia simplesmente ser um cara político, transitar na política, deixar o corpo técnico fazendo o trabalho. Eu não, eu tinha que pôr características. Se fosse outro esporte, eu não teria essa técnica, essa cabeça. Eu ia falar, tudo bem, alguém tecnicamente faz isso. Eu falei, não, eu vou me aprofundar em cada tema. E aí, isso fez muita diferença em reuniões, por exemplo, eu fiz reunião com o ministro de Meio Ambiente da China, da Suíça, do Japão, com o Kerry, que era o enviado especial para clima dos Estados Unidos. E essa é uma reunião interessante. Na reunião, eu falei, secretário, você está errado. Porque eu sabia mais do que ele do tema. Aí a equipe técnica dele falou assim, né, o ministro Joaquim está certo. Porque eu tinha a obrigação de estudar. Sim. Se eu não tiver a precisão da técnica de fazer armlock, me falaram que é armlock, vai lá e faz. Pronto, eu fiz armlock para o adversário. E eu, quando estudei o tema tecnicamente, eu consegui negociações que talvez outros não tivessem. Porque se você fosse só político, o cara fala, tá bom, tá um político aqui falando alguma coisa. E eu queria que ele fizesse algo diferente. Eu falei, você está errado, é isso e isso que a lei, o acordo do clima diz isso e isso. Eu li o artigo 5 e o artigo 6. Você está confundindo os dois. Olha que interessante. Porque eu li o artigo inteiro e memorizei o artigo. Falei, não, eu sei que é isso, eu sei que é aquilo. Se ele discutir que ele está fazendo, não, está errado. São 2 artigos diferentes. Aqui, mestrão, sem a gente combinar, a gente já falou 2 P's. Começou falando da pressão. E da precisão. E da precisão. Qual que está faltando, mestrão? Postura. Que a postura, exatamente, veja bem. Vamos dar um exemplo da postura. A postura do jiu-jitsu é a preservação da sua integridade física, tá? Todos os aspectos. E com maior facilidade para desenrolar da técnica. Isso é a postura. Na vida pessoal, a postura é comportamento. É a maneira como você se apresenta. Olha, apresente-se ministro. Apresente-se ministro. Sim. Desculpa, mas o fato dele ter se preparado, exatamente, ter estudado o assunto, é uma postura. Essa é a postura, exatamente. Esse um aspecto que precisa... A gente chegou nos 3 P's. Nos 3 P's. E a postura tem muita autoconfiança também. Exatamente. Quando você está no tatame, a sua postura te dá uma autoconfiança no movimento. Você fala, eu estou encaixado aqui, o cara não vai conseguir me raspar, eu estou quase tranquilo naquela posição, né? Agora, veja bem, aqui é um negócio meio para desafiar. Veja bem, quando você pratica, você não pode pensar em que, ou em qualquer parte da sua vida, seja ela como ministro, ou como executivo de empresa, ou como funcionário, ou qualquer nível que você esteja, você deve levar em consideração o seguinte: eu não posso levar em conta as possibilidades que o meu adversário tem. Eu tenho que levar em conta a capacidade que eu tenho para chegar àquele objetivo. Então, quando eu vejo uma pessoa na internet mostrando porque mostrar significa dizer o que não sabe ensinar. Então, o fato é o seguinte: ele está mostrando uma coisa, dizendo o seguinte: como é que eu saio disso? Ele está ensinando, está mostrando para o aluno como é que ele sai de um ataque. O que pressupõe que ele não sabe ensinar como fazer corretamente, de maneira que o outro não saia. Isso na vida pessoal é assim, na vida profissional é assim. Você não pode pensar no aspecto contrário. Eu tenho que pensar no aspecto objetivo e consistente e concreto do que eu almejo. Sabe? Se eu estou ensinando uma chave de braço, ela não é defensável. Ponto. Ponto. Ou senão eu não estou ensinando nada. É a mesma coisa, eu vou ensinar uma defesa de soco para uma defesa de um ataque na rua, uma defesa de um soco. Olha, mas se ele fizer assim, você não eu. Você tem que estar pronto para... Absoluto e consistente. Claro. Mas essa é a vida. Essa é a vida. Nos impõe. Então, agora, sobre o aspecto, você está num projeto atual interessantíssimo. Conta um pouquinho das coisas, rapidinho. Como professor, já que eu dei muita aula de jiu-jitsu, a gente criou, o Paulo Guedes e eu, né, a gente criou uma gestora chamada EV Capital para investir em negócios para a economia verde. Mas também criamos a Vives Business School, que é uma escola de negócio para ensinar
os líderes como aproveitar as oportunidades dessa economia verde que surge globalmente. Como é que chama? Vivens Business School, Tá. que é uma escola de negócios. Eu e o Paulo, o ministro Paulo Guedes, a gente teve a oportunidade de viajar ao mundo como ministro e conhecer um pouco tudo que estava acontecendo globalmente, e a gente enxergou aí que o Brasil é uma grande nação verde, tem uma oportunidade gigantesca de recursos naturais, recursos econômicos, de ser o país mais positivo em relação ao tema ambiente do mundo, crescendo sua economia e sendo positivo ambientalmente. E aí dessa ideia de que a gente conseguia fazer isso, a gente criou uma teoria, a teoria ambiental do sim. Eu fui tomar um café com o ministro Paulo Guedes e falei, ministro, vamos escrever um livro? Ele falou assim, mas que livro? Eu falei assim, a teoria ambiental do sim. Ele falou, mas o que é isso? Eu falei assim, a do não está dada, eu não posso usar canudinho, eu não posso andar de carro, eu não posso comer carne, eu não posso... Gostei. A gente tem que olhar isso como positivo. Tudo que é positivo, eu quero mais, eu quero fazer mais, eu quero produzir mais, mas eu tenho que trazer eficiência ambiental para dentro e fazer um balanço verde. Daí surgiu a ideia de fazer a escola de negócios, a Vivens, e o ministro um super professor, né, fundou lá o IBMEC, criou o primeiro MBA executivo de finanças na década de 90, quando tinha hiperinflação, e ele, super empolgado, falou, vamos pôr em prática isso, porque um livro ele falou assim, as pessoas vão ler, mas não vai difundir. Volta a ser professor, como eu no jiu-jitsu, o quanto que eu ensinei, e era super interessante que eu levo isso lá para a escola, porque eu gostava de dar treinos, posições simples, né? Mas eu dava uma super difícil. O cara ter certeza que eu sou faixa preta. Ele não ia conseguir fazer, eu tinha certeza que ele não ia fazer. Mas não, deixa ele só para entender que quem é faixa preta aqui sou eu. Mas essa escola tá acontecendo? Sim, está acontecendo. É uma escola totalmente digital. É digital. É digital, você tem... A gente coloca conteúdo, interatividade e certificação. Então ela tem que ser uma coisa flexível, que eu possa ver em qualquer lugar. Então a gente tem um app no celular, você põe um app no celular, baixa como se fosse uma série, vai tendo as aulas, vai tendo as provas, e depois no final você tem uma mentoria com todo mundo, com a nossa equipe, para você ter uma discussão daquilo que você aprendeu, né? Tem uma visão global do tema ambiental, depois uma visão interna para você aplicar na sua empresa. Então a gente faz, e depois você cria um hub de negócios. Todo mundo que é aluno entra no hub de negócios para ficar acompanhando o que está tendo de inovação no tema aí. É um negócio super bacana, mais um desafio divertido. Essa é nova, né? Vai ser fantástico. Já está acontecendo há quanto tempo? Já está há 1 ano. Tá? Mas ela operando como... A gente lançou ela há 4 meses atrás. Porque até fazer ela... já está funcionando? Já está funcionando. Era uma startup, mas já está funcionando. Já está há 4 meses funcionando. Toda vez que eu vejo na internet, eu tenho vontade de me inscrever. Como escreveu? Pronto, mas nunca é tarde. Nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde. Faz uma permuta. O curso Mentalidade Faixa Preta. Com a Escola Verde. Aliás, a gente pode pensar em alguma coisa assim, porque esse curso de Mentalidade Faixa Preta ele não é só para lutador, não. Né, mestre? Não, ele não ser... é só para... Isso aí devia ser uma matéria igual tinha antigamente como é que era? O SBB, Estudos... Mas você tinha que usar para executivo mesmo. Eu acho que essa ideia do atleta corporativo, eu acho que a mentalidade de faixa preta no corporativo é super bacana. Você levar isso, preparar isso, esse conteúdo, para não pensar só no lutador, mas para o executivo. Esse exemplo que eu estou dando aqui, né, na minha experiência, se eu tivesse ouvido ela quando eu entrei no jiu-jitsu, eu trabalhei no jiu-jitsu de forma diferente na minha cabeça. É importante ele saber que ele pode te levar a coisa que você não imagina que você poderia alcançar. Exato. Porque eu não imaginava ser ministro do meio ambiente do Brasil, eu nunca imaginaria isso, mas foi, hoje, a minha experiência, assim, eu falo, o jiu-jitsu te leva aonde você não imagina que você pode chegar, porque ele te prepara tanto para o dia a dia, para a vida, naquilo que a gente comentou aqui, que talvez o aluno que está começando lá fala, pera um minuto, aqui tem um negócio muito bacana. E um executivo, se souber que o jiu-jitsu pode trazer isso a ele pode estar entrando no jiu-jitsu com 30 anos de idade, 40 anos de idade, falando, isso aqui é bacana, isso aqui vai mudar minha cabeça. Na hora que eu não posso pensar no trabalho, que eu quero relaxar do trabalho, das pressões dos negócios, eu vou montando minha cabeça para sofrer pressão e transformar isso em algo que vou levar para o trabalho. É bacana pensar nisso. Não, e tem muita gente mais velha
entrando no jiu-jitsu hoje. Sim. Muita gente. Muita gente. Né? Eu vejo, no meu ponto de vista, tá? Isso é o meu ponto de vista. O judô, né? Até de muito tempo para cá, crianças, as pessoas põem no judô. É. Né? Aí o adolescente e tal já estava indo para o jiu-jitsu. Hoje eu vejo assim, até por conta das faixas que a gente vende, né? Muita criança, muita criança. A criança já igualou aos adultos, mas tem muito adulto, aí eu vejo por conta das faixas brancas que eu vendo, Claro. adultas, muito adulto entrando. Se o adulto souber que, né, que ele vai poder desenvolver a cabeça dele, a mentalidade dele, e não é só as posições, porque provavelmente ele não vai ser um grande lutador de tatame, porque você não vai ser um grande lutador, mas você vai desenvolver posições super bacanas de autodefesa, de luta, mas principalmente a cabeça. A mentalidade. A mentalidade, né? Hoje, o que eu vejo, óbvio, tem muita academia aí que é competição. Mas eu acho que está sobressaindo as academias que tem os adultos. Vem trazer a mentalidade. Né? Falando de adulto, assim, cara mais velho, tá? Não tô falando de adulto de 18, vem 20 anos, falando de 40 a mais. Vem aprimorar a sua mentalidade. Que está entrando exatamente para isso. Exatamente para isso, porque vai aprender alguma coisa. Vai esquecer do trabalho durante aquele período, porque é impossível pensar outra coisa, né? Você sabe disso. Você pensa, sua cabeça estiver voando, já vai perder naquele primeiro minuto de luta, no primeiro segundo de luta. Então sua cabeça fica super focada lá. Isso é interessante, né? Que ele traz um foco específico. O tempo inteiro de luta, você tem que estar focado o tempo inteiro. Você está descansando sua cabeça do trabalho, mas está preparando ela para o trabalho. E preparando seu corpo também. Mas para tudo isso precisa levar em consideração um aspecto, a competência de quem ensina. Esse é o grande aspecto. Certa vez, no outro dia, eu vi um camarada anunciando qualquer coisa para terceira idade. Terceira idade é extremamente complexa. Eu sei. Eu conheço. Com propriedade. Até a quarta idade, né? Eu faço 88 anos, eu já tenho posso considerar a quarta idade. Então o fato é o seguinte, a competência da pessoa que orienta para esse caminho. A pessoa, né? Porque senão você vai martelar naquele negócio. Não, você vai botar o sujeito para rolar, treinar, o que na realidade não é o objetivo principal. Ele para se divertir, então vamos chamar que o rola seria diversão, é a parte recreativa. Como é que você consegue colocar a pessoa sem os riscos de integridade física e emocional? Porque se ele entra na academia todo dia e vai brincar lá e só perde todas elas, emocionalmente ele está bastante... Ele sai pior do que entrou. Ele foi lá para aliviar o dia a dia dele e falou, olha, eu só pego nesse negócio. Já vamos criar mais um curso, mestre. Vamos lá. Então vamos criar mais um curso aqui, que a cabeça não para. É um curso de formação para professores, mas para terceira idade, para 50 a mais. Exatamente. Porque até eu mesmo, tá? Eu estou com 55, faço 56 já, eu já não aguento mais treinar um jiu-jitsu de competição, porque meu corpo no dia seguinte... Mas a sua mentalidade vai treinar. Exatamente. E é uma delícia. A delícia é você transformar o jiu-jitsu numa mentalidade. Você está aprimorando sua cabeça. E deixando ela ativa. Você está se desafiando, claro. Está fazendo bem para o teu corpo. Né? A gente, quando treina, eu pelo menos, me alimento melhor. Sim. Então, assim como eu, acho que tem muita gente. Mas às vezes falta realmente preparação do professor. Falta professor, mestre, mas o jiu-jitsu, o aluno que entra no jiu-jitsu não entende quão mental é o jiu-jitsu. Sim. O aluno que entra no jiu-jitsu, ele entra por uma luta. Ele entra, legal, vou lutar. Se ele tiver esse conhecimento que a gente está falando aqui e ele entender antes, falar, olha, eu vou ter mais autoconfiança, eu vou ter que aprender, eu vou sofrer pressão e vou aprender com pressão, eu vou aprender com a derrota, eu sou um cara campeão dos negócios, vou entrar no tatame e vou fazer tudo ao contrário do que eu tenho no trabalho, que eu só vou perder, porque você é faixa branca, mais velho, mas quanto prazer eu tenho na derrota, no aprendizado, no desafio, de montar a mentalidade para a derrota, porque você vai ter alguns desafios no futuro, você pode ganhar tudo na sua carreira, fica preparado para a derrota. Sabe? Eu fiquei preparado para... Quando eu entrei no governo, eu tinha certeza que ia dar errado. Eu não tinha medo nenhum de dar errado. Eu estava preparado para perder. Qual a chance de eu entrar no governo? Me diga, mestre, eu estava no primeiro dia do meu emprego no governo como ministro. Qual a chance de dar certo?
Me conta, Fulvio, qual era a chance de dar certo? Aí vou te falar. Quando você viu, você falou assim... Mas... E sabe como eu sei que deu certo? Que ninguém falou de você, cara. É, isso aí. Porque se você tá no governo, você entra e sai e ninguém te perturba, ninguém te enche o saco, é porque deu certo. E aí o que deu certo? O protagonismo foi da Tereza Cristina, do Tarcísio, do Paulo Guedes, não meu. E eu ajudei eles no tema. E aí eu acho que isso deu certo. Mas é incrível, né? Como um executivo que virou presidente, CEO de uma empresa, só venceu na vida, tem que entrar no jiu-jitsu, faixa branca, para aprender a perder e não ter medo de perder. E por não ter medo de perder no dia que eu entrei, né? Imagina, se eu ligasse para vocês dois, você fala, não, vai dar errado. Mas eu falo assim, mas vai ser igualzinho um treino. Com um adversário melhor que eu. Vai que você vai aprender. E foi isso que eu fiz. Foi o que aconteceu. Exatamente. Eu tive uma vivência dessa pessoal, né? Convidado uma vez para uma multinacional, quando eu estava ainda no Rio. E lá nessa multinacional, a questão era, assim, você vai ser o gerente de marketing, isso há muitos anos, né? Ser o gerente de marketing de um negócio que eu não sabia nem onde começar nem terminar. Nada, não tinha a menor ideia do que era. Foi. Fui e no primeiro encontro que houve, o sucesso foi de tal maneira, da empreitada que eu fiz, porque o que eu usei? Usei basicamente aquilo, criatividade e consistência no meu objetivo. Tá? Então, mas mudou completamente. Imagina o seguinte, você está trabalhando com um negócio de laminado decorativo. Tá? Não tem nada a ver com... Eu estava fazendo um voo de Porto Alegre para o Rio, e eu estava folheando uma revista, na época, a revista Manchete. A revista Manchete e tal. De repente eu vi uma série de fotografias de um desfile de modas do Pierre Cardin. Eu olhei para aquele negócio e disse, eu vou fazer o lançamento através de um desfile de modas, de laminado decorativo, que é fazer mesa, fazer móvel. Você estava sentado do meu lado, que era o diretor. Você está doido? O que você está fazendo? Vai ser por aí. Quando eu cheguei, eu montei o negócio e foi o maior sucesso, e o maior sucesso de vendas. Olha só. Porque eu fiz um desfile de moda com manequins, em passarela, com os laminados decorativos como investimento, que era exatamente a moda que o Pierre Cardin tinha acabado de lançar. Olha só, que bacana. Então, veja bem, num negócio que eu nunca imaginei que algum dia eu pudesse... Confesso, eu nunca entendi profundamente do material, né? Sim. Mas como o material, me convenceram de que o material era bom, e através de todas as explicações técnicas eu aceitei, então eu pude transformar aquilo num produto vendável, superando dificuldades de mercado que haviam na época. E foi. Então, sabe, é um negócio, como você dizer, em primeiro lugar, você entra num negócio que você diz assim, será que vai dar certo? Será que eu consigo? Mas você com a cabeça de lutador, exatamente, de jiu-jitsu, você fala assim, a derrota não é um problema. Não. Eu vou aprender. Mas com o objetivo qual? Ganhar. E o que aconteceu? Senão você não treina nem aceita. Falando, mas eu não entendo nada disso. Não, bora fazer. Eu não tenho medo da derrota, mas eu tenho a certeza que eu tenho um objetivo, a finalização e a vitória. Exatamente. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Mas sabe uma coisa curiosa? Qual é a minha definição de um profissional de marketing? Especialista em generalidades. Conhece de tudo um pouco. E não pode se aprofundar demais, senão ele deixa de ser o que ele é. Você tem que entender das generalidades. Como é que esse produto, de alguma maneira, ele pode ser... Então, esse é o curioso. E no jiu-jitsu, para você chegar a essa conclusão e não ser um vaidoso profissional da área, dizer assim, eu sei, sabe nada. A gente sabe... Agora, sabe sim ter determinação para alcançar o seu objetivo. Levar a empresa onde tem que levar. É o caso do jiu-jitsu. E está disposto a aprender sempre. Sempre. E está disposto a aprender. Porque cada curva dessa que a gente encontra... É irritante o jiu-jitsu. Porque você é faixa preta, 6º grau, vou treinar com o mestre, pelo amor de Deus, eu não sei nada. Tem que treinar. Mas é isso, esse é o bacana do jiu-jitsu, porque ele não para nunca. Se você chegar a qualquer faixa, você tem mais alguma coisa a aprender. No marketing, como você está comentando, é a mesma coisa. Podia ser lá, ótimo em marketing. Um novo projeto, tem que aprender de novo. Aliás, né, mestre, vamos já convidar o Juca
Vamos. para fazer parte do... Ah, vamos. Um domingo, né? Um domingo. Né? A gente convidou a Paty também. Bora. Né? Então, num domingo, eu tenho ido lá na casa do mestre, né? Seu aprendiz, e assim, é incrível o nível de detalhe que o mestre traz pra gente, né? E eu até falei no último lá que é um privilégio, né? Estar lá Claro, dentro com ele, claro. botando a mão no kimono dele ali, e ele mostrando os detalhes. Mestre, E o vai ser um Juca, prazer. vamos botar aqui na banca o apelido do Juca, né? Que esse é o Einstein do Jiu-Jitsu. Mas é jiu-jitsu, É verdade. Era o Einstein do Jiu-Jitsu. Exatamente. Então eu acho Você que lembra que eu anotava tudo? ele Tava tudo, né? Eu sentava no tatame, treinava com o mestre, depois eu ia à noite e ficava escrevendo a posição. Eu escrevia, olha, pegaram o kimono desse jeito, mão invertida, e ficava escrevendo à noite, pensando posição por posição. Então o Juca vai estar lá um domingão com a gente lá, hein, mestrão? Vai ser um Aí prazer, vamos ver a mestre, agenda do Juca aí, mas vamos encaixar ele um dia Vamos lá, sim, mestrão? com certeza, mestre. Vai ser um Juca, prazer. topa? Claro, tá fechado. Aí é um detalhe que você falou no requinte dos detalhes. Foi curioso que uma vez eu cheguei na França para um seminário lá e havia me apelidar de mestre dos detalhes. Né? Por Então, que será, fazia né, diferencial. Faria diferencial. Né? Porque Porque não adianta você, sabe, tudo é igual. É. O que faz a diferença é Tudo exatamente detalhe. a sua capacidade de... Tirou as palavras Mas da eu minha acho boca. impressionante. O que faz a diferença é o Bering detalhe. Jiu-Jitsu é detalhe, impressionante. Exatamente. E mentalidade. E mentalidade. Mentalidade. Quer falar mais da mentalidade faixa preta, Bom, mestre? minha gente, só dizer que todos vocês estão sempre convidados a participar desses cursos que a gente desenvolve, porque isso não é para quem é graduado só, é para todo mundo, mesmo que você não pratique. Não praticar vai, evidentemente, com certeza, participando do curso, você vai ter uma vontade enorme de praticar. Mas o principal de todos é o seguinte: abrir a sua mente e permitir que você, num dado momento, possa dar um passo adiante, desenvolver-se, como a Ju acabou de falar aqui o tempo todo, desenvolver-se pessoalmente com a segurança, a objetividade e a consistência. Então, mentalidade de faixa preta, nada mais do que isso. Eu boto kimono porque eu adoro botar kimono. Até porque, para mim, o kimono é a minha... Se eu pudesse, eu andava de kimono para tudo que é lado. Eu pensei um dia... providenciar, né? Pois é, mas eu pensei um dia entrar no avião, fazer um voo desse de kimono. Vai ser curioso, né? No mínimo curioso. Vai ser curioso. A gente pode providenciar isso. Né? Mestre, eu acho que um convite a quem ainda não pratica jiu-jitsu. Vem aprender jiu-jitsu, que é divertido. É divertido, vai transformar pressão em oportunidade, vai transformar aí, desafios em autoconfiança. Vem aprender jiu-jitsu com os Bering. Poxa. Eu acho que a diferença está nos detalhes. E obrigado pelo papo. Uma delícia. Um prazer enorme. Obrigado também. Obrigado e um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez. Prazer enorme. Vamos repetir, não só isso, mas depois de kimono. Bora. Juca, quer fazer mais uma divulgação da Vivence Business School? Eles têm alguma... O site dela, vivence.com.br, a gente põe depois A gente coloca fala com a Michelle para ela colocar. Mestrão, quer divulgar alguma coisa a mais aí? Não, só divulgar que a mentalidade faixa preta é a meta de todos nós. Isso aí, mestrão. Nós temos que ter o bom senso de saber que somos eternos aprendizes. E nada melhor do que você entrar nesse ambiente para se desenvolver como pessoa, como ser humano. Falou uma palavra mágica, mestre. O ambiente. O ambiente molda das pessoas. Com certeza. É isso aí. Bom, obrigado pelo papo. Mestre. Um prazer enorme, obrigado. Obrigado enorme. Maravilha. Juca, mestrão, obrigado. Obrigado. Agora aqui, ó, só antes de encerrar aqui, ó, lê aqui, dá para ler? Toda vez que falarem comigo, lembre-se do seguinte: não sou um showman, tá? Eu não mostro técnica. Eu sou um professor, eu ensino técnica. Compreenderam? Ótimo. Fechamos com chave de ouro, mestrão. Pô, maravilha. Boa. Muito bom papo. Pô, né, deu, que bom, excelente. Você não achou?